bem-vindos à aula de geometria plana. Deixa eu pegar e colocar aqui o título pra gente aqui, geometria plana, pra gente começar. Então, vamos lá. Tá de caderno na mão? Espero que sim. Geometria plana. Vamos montar uma lousa juntos. Faz tanto tempo que a gente não monta uma lousa juntos, né? Pessoal, esses conceitos aqui de geometria plana, eles não são, na verdade, muita novidade para vocês. A maioria de vocês já devem ter visto esses conceitos de geometria plana, mas eles são extremamente importantes para que a gente não se perca na matéria daqui a um tempo. Então, muitas vezes fala assim, ai, não vou dar aula, não vou dar bola para essa aula não, porque essa aula é muito simples, essa aula é muito pacífica, essa aula é muito do bem. Só que na hora que eu começo a misturar ângulo, que eu começo a misturar reta, que eu começo a falar de plano, que eu começo a falar de semi-reta, de segmento de reta e assim vai, começa a fazer um caos na sua mente e às vezes a gente perde a resolução de uma questão simplesmente por não saber os conceitos que nós temos aqui, tá bom? Então vamos para os conceitos mais básicos. Quais os conceitos mais básicos que a gente tem aqui? São os conceitos que a gente fala aqui que são os conceitos primitivos. Conceitos primitivos. O que são esses conceitos primitivos? É aquilo que basicamente a gente aceita sem uma definição muito precisa. É aquilo que todo mundo sabe mais ou menos o que é, mas é difícil explicar, definir exatamente o que ele é. Veri, como assim? Não estou entendendo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Um dos conceitos primitivos que nós temos são os pontos, ou vou colocar aqui, na verdade, como ponto, né? É o ponto. O ponto é um conceito primitivo. Quando eu falo de um ponto, todo mundo sabe o que é um ponto, mas define ponto para mim. Difícil. Então, é difícil a gente fazer aquelas definições, mas eu sei que eles existem. Então, como é que é a representação mesmo de um ponto? Um pontinho, eu tenho uma representação por uma letra maiúscula, que nesse caso eu vou chamar aqui de P. Então, o pontinho é esse elemento aqui, representado por uma letra maiúscula. Maravilha? Então, é difícil definir o que é, mas todo mundo sabe do que ele representa. A gente tem aqui também outra característica que é uma reta. Essa reta, gente, também todo mundo sabe o que é, a gente sabe que ela é o quê? Ela tem uma característica de ser, vou marcar aqui para você não esquecer, infinita. Então, uma reta ela é infinita e a gente representa parte dessa reta. Então, quando eu venho aqui e faço um traço, e eu chamo aqui essa reta com a letra minúscula, um T, vou colocar aqui que ela é um T, representado pela letra minúscula, eu faço uma representação dela. Eu mostro só um pedacinho dessa reta, mas eu tenho que ter uma ideia de quando eu falo de reta, eu estou falando de infinito. Beleza? E a gente tem um terceiro aqui que todo mundo sabe o que ele é, mas é difícil definir, que é o tal do plano. O que é esse plano aqui, gente? Então, o plano a gente representa mais ou menos assim. Sorry pela figura estar tão medonha, mas eu posso representar, geralmente eu represento ou por alfa, beta, gama, eu represento esse plano. Eu também preciso ter em mente que esse plano também é infinito, ok? Que esse plano também é infinito e que eu também represento uma parte desse plano. Então, quando a gente faz esse desenho que representa um plano, eu estou apenas pegando um pedacinho do infinito deste plano e representando aqui para vocês. E eles geralmente são marcados, são apresentados por uma letra grega. Então, nesse caso aqui, eu tenho alfa e a reta aqui, para lembrar, é uma letra minúscula. Vamos para a parte 2 aqui, que a gente vai chamar aqui, sei lá, de outros conceitos, ok? Outros conceitos da geometria. Quais são esses outros conceitos da geometria? Esses outros conceitos da geometria são aqueles que vocês também já estão acostumados, que é a tal de semi-reta, é a tal de segmento de reta e o tal de ângulos.
Todos esses daqui vocês já ouviram falar em algum momento. Talvez eu não lembro muito bem o que é isso, tudo bem, mas eu sei o quê? Eu sei que eu já ouvi em algum momento da história. Quando a gente fala de segmento de reta, então eu estou falando de uma reta que eu consigo marcar o começo, tudo bem, mas eu não consigo marcar o final, porque ela começa daquele ponto, eu marco aquela reta naquele ponto, que eu estou chamando aqui de ponto, colocar em verdinho aqui, ó, de ponto A, e eu sei que ela passa por um ponto B e continua em frente, continua além, sem parar, infinitamente. Então, quando eu falo de uma semirreta, eu estou falando de uma reta que vai começar no ponto definido como A, passa pelo ponto B, mas ela continua. E bem por isso, quando eu falo de uma semirreta, eu escrevo desta forma aqui. Ela tem início em A, ela passa por B, mas aí ela continua, ela não acaba por aí. Maravilha? Eu tenho também aqui o nosso segmento de reta. Qual é a diferença de uma semirreta de um segmento de reta? O segmento de reta, eu marco qual o pedaço daquela reta. Então, eu tenho aqui os meus 3 pontinhos. Qual o pedaço daquela reta é que está sendo estudado? Então, eu marco o começo e eu delimito o fim. Então, quando eu falo de segmento de reta, que é representado desta maneira aqui, simplesmente com um tracinho em cima, eu estou falando que tem começo, estou falando que tem fim. Eu estabeleço um começo e um fim. Então, para que a gente não tenha mais nenhum tipo de confusão aqui, olha só, quando eu falo de uma reta, eu estou falando que ela é infinita. Eu não tenho nem começo, nem fim. Eu simplesmente estou falando da reta como infinita. Quando eu falo de uma semirreta, eu estou falando que ela começa no ponto A, ela passa pelo ponto B e continua, maravilha? E quando eu falo de um segmento de reta, eu estou falando de um ponto A e de um ponto B. Eu começo no ponto A e eu termino no ponto B. Maravilha? Quando eu falo de ângulo, gente, olha só, quando eu estou falando de ângulo, eu estou falando de semirretas, vou marcar aqui para vocês, eu estou falando de semirretas de mesma origem. De mesma origem. Como assim, Veri? O que tem a ver semirretas de mesma origem? Basicamente, quando a gente está falando de um ângulo, esse ângulo ele vai estar aqui, ó. Então, eu tenho uma semirreta A, uma semirreta B, já vou marcar aqui para vocês. Então, eu tenho as nossas semirretas, que passa aqui pelo ponto A, passa aqui pelo ponto B. E onde é que eu vou ter? Eu vou ter o ângulo, que eu posso chamar aqui esse ângulo representado. Então, como é que eu falo que tem uma representação de um ângulo aqui, Veri? Eu falo que é AOB, com esse chapéuzinho aqui, esse circunflexo, mostrando apenas o meio, ou seja, eu tenho um ângulo entre a semirreta A e entre a semirreta B. Gente, qual é a maneira mais comum da gente representar ângulo? A maneira mais comum da gente representar ângulo é por meio de grau. Coloquei aqui para vocês esse símbolo, essa bolinha, que é basicamente o grau. É a medida, vou colocar aqui para vocês, a medida de representação de um ângulo. Tem alguém aqui que eu quero lembrar para vocês, que é o que mais cai na prova, que vocês também já viram, que é chamada de bissetriz. O que é essa bissetriz aqui, gente? Essa bissetriz é responsável por dividir um ângulo ao meio. Então, vamos olhar para essa nossa figura aqui, que eu desenhei.
Essa nossa figura, se eu passar uma reta que divide esse ângulo ao meio, deixa eu só trocar a cor aqui para ficar um pouco melhor, vou colocar azul. Se eu falar que esse daqui, essa reta, está dividindo esse ângulo exatamente ao meio, ou seja, este lado aqui ficou igualzinho a este lado aqui, o que eu tenho, gente? Aquela reta, aquele segmento de reta em azul, ele é a nossa bissetriz. Então, a bissetriz, ela divide ângulos exatamente ao meio. Tudo bem? Vamos para a próxima lembrança aqui na nossa aula, próxima lembrança, que são o quê, gente? Que são as classificações de ângulos. Classificações de ângulo. Então, quais são as classificações de ângulo? Nós temos basicamente 3 classificações. Bora fazer aqui os nossos desenhos. Primeira classificação, que é o mais tradicional, que é aquele que você mais ama, que quando você vê, você fala assim, meu Deus do céu, o meu coraçãozinho salta de felicidade, é o ângulo reto. É aquele que é identificado por esse símbolo aqui, quando a gente tem um quadradinho com um pontinho no meio. Esse ângulo aqui, θ, que eu vou chamar de θ, poderia ter chamado de alfa, poderia ter chamado de beta, vou chamar aqui no meu exercício de θ, é o tal do nosso ângulo reto, e ele é característico de um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo de 90 graus, onde eu tenho perpendicular. É o ângulo que a gente chama de reto. Maravilha? Nós temos um outro ângulo aqui, que esse é um ângulo que nós temos menor que 90 graus. Esse ângulo aqui, que é menor de 90 graus, a gente costuma chamar, vou colocar ele aqui como θ também, deixa eu só terminar a figura aqui, ele é chamado de ângulo agudo, lembra dele? O ângulo que é menor, vou colocar um θ aqui, menor que 90 graus, nós chamamos ele aqui de ângulo agudo. Tá lembrando disso? Ai, que saudade, Pro, quando eu era um feijãozinho inocente, Pro. Quando eu achava que tudo na matemática se reduzia a se definia em desenhar ângulos agudos, reto. E qual era o próximo que você tinha, gente? O próximo que você tinha era o ângulo obtuso. Como é que era mesmo o ângulo obtuso? Se o agudo era menor que 90 graus, o obtuso era que fazia uma abertura maior que 90 graus. Então, quando passava a ser maior que 90 graus, como a gente está representando aqui na nossa figura, peraí que eu vou mostrar esse ângulo aqui, olha aqui o nosso θ, quando o θ for maior que 90 graus, eu tenho como característica aqui um ângulo obtuso. Veri, acaba por aí? Não, a gente tem mais um aqui que a gente pode lembrar também. Que ângulo é esse, Veri? Nós tínhamos um ângulo que nós chamamos de ângulo raso. Lembra dele? Ele era meio esquecidinho, meio abandonadinho, a gente não dava muita importância para ele. Mas o ângulo raso era um ângulo que a gente tinha 180 graus. Quando o θ valia 180 graus, a gente chamava esse ângulo de ângulo raso. Vamos ver aqui as nossas relações entre triângulos. Deixa eu marcar aqui para vocês. Relações entre triângulos. A gente tinha um ponto aqui que era muito importante, que a gente chamava de uma maneira mais graciosa como OPV. Lembra do ponto OPV? O que eram esses? Opostos pelo vértice. Eita, que tá falhando minha caneta. Pelo vértice. Opostos pelo vértice. O que era isso mesmo? Vou fazer um desenho aqui, uma ilustração, e você já vai lembrar daqui a pouco. Fala assim, Pro, lembro sim! Agora eu lembrei o que era esse tal de OPV. E se você não lembra,
Não tem problema, que eu estou aqui para te contar. Então, olha só, eu tenho duas retas aqui e eu tenho vários ângulos aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa, esse ângulo aqui de beta, esse ângulo aqui de teta. E esse ângulo aqui, vou mudar tudo aqui, gente, para não ficar com letra grega, que vocês já viram muito. Vamos ver como é que outra forma que eu posso representar o ângulo V, qual que é mesmo? É quando eu coloco o ângulo com o circunflexo aqui em cima, lembra? Então, eu tenho o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Maravilha? Então, eu tenho o ângulo A, B, C e D. O que a gente tem como características desses ângulos aqui? Nós temos alguns ângulos chamados de congruentes, que são ângulos denominados iguais. Quando eu tenho um vértice, olha só, eu tenho aqui um vértice que eu estou marcando em verdinho. Vou puxar aqui, ó. Olha esse vértice aqui. Tá bom? Quando eu tenho um vértice, eu tenho uma característica entre esses ângulos. Ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais, eles são congruentes, eles são os mesmos ângulos, os mesmos valores de ângulo. Como assim, Veri? Isso significa que o ângulo A, que eu estou pintando de pretinho aqui, quem é o oposto ao ângulo A? O ângulo C. Então, o ângulo A é exatamente igual ao ângulo C. Veri, isso significa também que o ângulo B tem exatamente o mesmo valor do ângulo D? Exatamente. Então, o ângulo B tem exatamente o mesmo valor que o ângulo D. Essa é uma característica de opostos pelo vértice. Quando eu tenho um vértice e esses ângulos são opostos pelo vértice, eles têm exatamente o mesmo valor. Veri, tem uma outra característica que você pode mostrar para a gente aqui nessa sua imagem? Tem sim. Deixa eu pegar a caneta rosa, não usei a caneta rosa. Se eu pegar o ângulo A mais o ângulo B, aqui, ó, se eu pegar o ângulo A mais o ângulo B, eles formam que tipo de ângulo? Um ângulo raso. Qual que era a característica de ângulo raso? A somatória desses dois ângulos formam 180 graus. A somatória desses dois ângulos formam 180 graus. Mas, Veri, isso vai funcionar apenas para o ângulo A e para o ângulo B? Não, não, não. Vai formar para todos os ângulos que estão aqui. Então, o ângulo B e o ângulo C, a somatória desses ângulos dá quanto? 180. Ângulo C e ângulo D, quanto forma a somatória? 180. Ângulo A e ângulo D de dado, quanto forma aqui? 180. Ah, Veri, então o ângulo A mais o ângulo C formam 180 também? Não. Eu não posso dizer que o ângulo A mais o ângulo C formam 180 graus. Apenas o ângulo que está ao seu lado. Maravilha? Isso significa o quê, gente? Isso significa quando ângulos, lembra disso? São complementares, suplementares ou replementares. Tá lembrando disso mais ou menos? Não, Veri, não tô. Então, uma outra relação que a gente tem aqui, qual que é essa característica? Quando dois ângulos somados, eles dão 90 graus. Quando alfa mais beta dão 90 graus, quando dois ângulos somados dão 90 graus, eles são ditos o quê, gente? Eles são ditos complementares. Complementares. Tudo bem? Quando dois ângulos somados dão 90 graus, eles são ditos complementares. Quando dois ângulos somados, alfa mais beta, somados, dão 180 graus, eles são ditos, está lembrando aí na tua mente? Eles são ditos
suplementares, suplementares. E quando dois ângulos somados dão, esse quase nunca é pedido, tá, gente? Dão 360 graus, quando dois ângulos somados dão 360 graus, eles são ditos replementares. Maravilha, gente?